Vamos começar então mais uma aula do nosso módulo do Godot Engine, do curso de desenvolvimento de jogos. Então eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, ok? Agora, hoje é dia 26/11 e agora são 16 horas e 53 minutos. Nós vamos estar vendo nesta aula o operador de concatenação, a função print que a gente já vem utilizando há um bom tempo e a função str. O que seria o operador de concatenação? Nós vimos que para realizar uma adição, nós temos no caso o símbolo de mais, né? Por exemplo, eu quero 3 mais 4. Eu sei que é 7, tá? Mas esse operador, o operador de adição, ele também pode ser usado para unir strings. Por exemplo, eu posso colocar assim: o preço é 2 pontos mais R cifrão, ok? 4,50. Então ele vai juntar essas duas strings, o preço é com 4,50. Então o sinal de mais, nesse caso, ele é o nosso operador de concatenação. Tudo bem? Recebe esse nome, operador de concatenação. Porque ele concatena, ele junta. Tudo bem? Ele vai juntar. Tá bom? Então vamos ver primeiro o que a gente pode fazer aqui. Então vamos abrir o Godot. Cadê? Vamos abrir o Godot. Vamos editar aqui qualquer um dos projetos, né, que nós já criamos. E vamos apagar isso aqui que a gente já fez na aula passada. Tudo bem? Estou deletando aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável string. Por exemplo, var igual. Var, por exemplo, nome. Nome igual Pedro da Silva. Ok? Pedro da Silva. Aqui eu vou colocar var. Vou colocar situação. Situação, vou colocar bom aluno. Ok? Vou criar só essas duas variáveis aqui agora. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Então eu vou colocar assim, por exemplo, se eu colocar apenas o print nome, ó. Então olha só, eu posso utilizar o comando print para exibir o conteúdo de uma variável. Então eu vou executar aqui, ó. E apareceu aqui embaixo, ó, Pedro da Silva, ok? Apareceu aqui embaixo Pedro da Silva. Poderia também colocar aqui, ó, print situação, ok? Situação Pedro da Silva, bom aluno. Só que eu gostaria que aparecesse junto. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Então eu vou deletar aqui. Vou colocar o sinal de mais e vou colocar situação. Olha só, nome mais situação. Então, se fossem números, ele ia pegar o primeiro número e ia somar com o segundo número. Mas aqui não, ó. Aqui eu tenho uma frase, Pedro da Silva, tem um nome, né? Pedro da Silva, situação bom aluno. O que ele vai fazer aqui? Então vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Ele simplesmente juntou, ele concatenou, ele pegou a frase Pedro da Silva, mais a frase bom aluno, juntou as duas, só que ele não deu nem espaço, né, entre uma e a outra. Então o que a gente vai vir aqui? O que nós vamos fazer? Nome, Pedro da Silva,
abro aspas, vou dar um espaço, vou dar um sinal de mais. O que eu espero que ele faça aqui agora? Olha só. Ele está dizendo para mim que é um erro isso aqui que eu fiz. Vamos ver por quê. Porque eu tenho que fechar aspas aqui, ó. Vamos ver se vai sumir o erro. Sumiu. Então, eu vou pegar um conteúdo, nome é uma variável. Abre aspas e fecha aspas é uma string. Como assim? Eu tenho um espaço em branco aqui, ó. Tudo bem? Nome aluno, espaço, situação. Tá? Então, eu estou usando o operador de concatenação para juntar o conteúdo de uma variável mais uma string e estou usando o sinal de mais para fazer a concatenação desses dois com o conteúdo de outra variável. Então, vamos ver? Pedro da Silva, bom aluno. Mas, então, vamos lá. Vamos melhorar isso aqui agora. Ó. Então, eu vou colocar uma string, o senhor. Mais. Então, eu estou concatenando isso aqui. O senhor mais. Aí vai vir o conteúdo da variável, que é Pedro da Silva, mais o quê? Mais o nome. Aí aqui eu gostaria que viesse o quê? Vai vir é o quê? E aí o resto ele termina, ok? Então, aqui, olha só, eu tenho uma string concatenada a uma variável, que por sua vez está concatenada a uma outra string, e aqui está concatenada a uma variável. Quando eu coloco, porque aqui é uma string que é atribuída para uma variável. Então, a frase, o nome Pedro da Silva é atribuído, sinal de igual que significa atribuição, para nome. Entendeu? Só que aqui no caso, eu estou exibindo uma frase, estou dando um print, certo? Quando uma string aparece assim, eu vou chamar ela de literal. Então, eu tenho um literal, mais uma variável, mais um outro literal, mais uma outra variável, ok? Então, o que acaba acontecendo? Eu estou fazendo uma concatenação, tudo bem? Então, vamos ver como que ficou? Então, vamos lá. O senhor Pedro da Silva é um bom aluno. Faltou o quê? Faltou um pontinho aqui. Então, eu vou colocar esse pontinho aqui, ó, só situação bom aluno, vou colocar um sinal de mais, abro aspas, ponto, fecho aspas. Vamos lá, ó. O senhor Pedro da Silva é um bom aluno, ponto final, ok? Tudo bem? Se eu alterar Pedro da Silva por Francisco de Souza, continua valendo o que eu fiz. Ok? Ele só vai trocar aonde é a variável, né? Ele simplesmente mudou. Agora, já os literais, o senhor é um e o ponto final. Isso daí eu fiz na raça, então isso aqui tem que ser trocado manualmente, caso eu queira que mude. Vamos supor que pode ser um homem ou uma mulher. Então eu vou colocar assim: a é um ou uma, ok? Então, um bom aluno. Então, aqui na minha frase também vai ter que ter um bom aluna. É uma, né? Tem que ficar uma boa aluna. Então, deixa assim por enquanto. Tudo bem? Então, vamos mudar o nome aqui para Ana Pereira. Então, é lógico que a frase vai ficar com um errinho de português, mas tudo bem. Ficou aqui é outra também, né? O senhora Ana Pereira é uma bom aluna. Totalmente errado, né? Mas tudo bem, vamos trocar aqui. Bom, mas tudo bem, todo mundo entendeu a ideia. Qual é a ideia? A ideia é você poder unir strings, ok? Seja o conteúdo dentro dessas strings estando dentro de uma variável ou não. Então, eu vou colocar aqui Davi Lima. Tá? E aí a nossa frase volta a ficar correta. O senhor Davi Lima é um bom aluno. Tá bom? Então, tá ótimo. Bom, e agora, caso eu quero unir um texto
mais, vamos dizer assim, um valor numérico, ok? Vamos imaginar que eu quero unir um texto mais um valor numérico. Então, eu vou criar uma variável var produto igual a misto quente, ok? Var preço, sem cedilha, é quanto esse cachorro quente aqui, esse misto quente aqui? Eu vou colocar 6,50. E aí eu não sei o que eu fiz aqui, tá ótimo. 6,5 tá bom, tudo bem? Eu quero unir agora misto quente com o preço, então vamos lá. Então vamos lá. Print. Vamos colocar aqui. Abro aspas, ou, certo? Fecho aspas. Deixa eu tirar isso aqui que está me atrapalhando. O operador. Vou colocar o valor do mais produto. Aí vai escrever misto quente. O valor do misto quente é igual, dois pontinhos, R cifrão. Fecho aspas, mais preço. Aí o que vai acontecer aqui, ó? O valor do produto é igual, preço. Então vamos ver se vai funcionar. E aí ele me deu um erro. O que ele está falando assim, ó? O inválida essa operação, porque eu estou tentando unir uma string com um float. Float é um número decimal, tá? Usando o operador de mais. Ou seja, eu não posso juntar números e texto. Ele não entende. Você está querendo somar? O que você está querendo fazer? Não, eu estou querendo concatenar. Então, ele entende que concatenação é texto com texto, string com string. Então, o que ele tem que fazer com o preço? Eu tenho que transformar preço em string. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou parar aqui a execução do programa, vou vir aqui em preço e vou colocar str. str, fecho parênteses, ok? Vou fechar parênteses de novo. E o que eu estou fazendo de errado aqui? Então, olha só. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai juntar um literal, vai juntar o conteúdo de uma variável, vai juntar com outro, concatenar, né? Vai concatenar com outro literal. E aqui, na hora que ele tem que concatenar todo esse texto com um número do tipo decimal, eu tenho que converter primeiro esse número em texto. Ele vai pegar o valor numérico que está aqui, vai converter em texto também através dessa função str, e aí, tendo feito isso, ele vai fazer a concatenação, ok? Então vamos executar. Beleza? Olha lá. O valor do misto quente é igual a 6,50. Ficou grudadinho aqui, ó. Então vamos fazer novamente, executar novamente. O valor do misto quente é igual a 6,50, ok? Estou fechando, beleza? Então, nós vimos o quê? Nós vimos então que o operador de concatenação, eu posso, para o operador de concatenação, eu posso juntar, né? Eu posso juntar texto com texto. Texto, gente, como eu já expliquei, texto a gente fala que é uma string, né? Uma cadeia de caracteres. Mas se eu quiser juntar, para unir texto com número, né? O que a gente tem que fazer primeiro? É
necessário converter o número em texto. Como eu faço isso? Ok? Com a função, usando a função str. Ok? Ou seja, o número que eu quero converter, eu simplesmente coloco entre parênteses. Tudo bem? O número que eu quero converter, eu simplesmente coloco entre parênteses. Tá bom? Então, tá aí. Tá? Vamos terminando essa aula, tá? Vamos terminando essa aula e a gente vai continuar numa próxima aula.